Olá, Psicofan 22, tudo bem? Já se inscreveu? Então aperta com força esse botão aí do inscrever, deixa seu like, pois se você gosta desse tipo de conteúdo, esse conteúdo criminal, doido, psicótico, esse canal você vai encontrar. Vamos lá, hoje eu vou contar a história da Pam Kimamore, que vivia em Baton Rouge, na Louisiana, nos Estados Unidos. Pam era dona de uma loja de antiguidades. Um pouco antes da meia-noite, uma sexta-feira de julho de 2002, o marido da Pam, o Byron, ligou para a polícia para reportar o desaparecimento da sua esposa. Ele disse que quando chegou na residência, em sua casa, a porta estaria escancaradamente aberta, e as chaves da sua mulher estariam lá, porém ela não. Bom, enfim, ele subiu até o quarto, verificou o banheiro, etc. E a banheira estava cheia de água. Ela talvez devia estar tomando banho, etc. E a polícia também detectou uma mancha de sangue embaixo do carpete no quarto, onde não estaria antes. Era algo muito suspeito, porque não existia essa mancha de sangue naquele local. Os peritos verificaram que o sangue achado pertencia a Pam, e aparentava que ela estaria tomando banho quando um criminoso entrou em sua casa. O filho do casal estaria dormindo na casa de um amiguinho, de um coleguinha, e não sabia dizer o que poderia ter acontecido, né, com a mãe dele, com a sua mãe. Os investigadores também levantaram a hipótese de uma fuga, né? De repente algum problema no casamento, de repente a Pam resolveu fugir, talvez, não sei. Mas a sua mãe desconsiderou totalmente a possibilidade, pois Pam amava demais esse marido que ela tinha. E se ela tivesse um amante, provavelmente a filha teria contado para a mãe. Famílias e amigos postaram cartazes por toda a cidade oferecendo US$ 75 mil de recompensa para saber do paradeiro de Pam. Durante 4 dias a busca continuaria, então o corpo de Pam foi finalmente achado em Marshland, embaixo de uma ponte a menos de 100 quilômetros da sua casa. Havia um fio de telefone próximo ao corpo e os legistas concluíram que ela foi morta a facadas e estuprada. O legista também concluiu que ela foi morta no dia, exatamente no dia que ela desapareceu. O marido Byron tinha um álibi que foi corroborado por outras pessoas, e ele não foi considerado um suspeito. A polícia teve uma dica de uma testemunha potencial. Ela achou que viu a Pam caída na traseira de um carro do tipo caminhonete, sabe? Tipo picape branco. A testemunha descreveu o motorista como um jovem branco, mas, infelizmente, homens brancos e jovens dirigindo uma caminhonete branca havia aos milhares. Em sua autópsia foi registrado que ela havia sido estuprada e continha no estupro, né, no seu corpo, o DNA do seu assassino. A polícia tentou descobrir se esse criminoso havia sido preso ou teria algum tipo de ficha criminal corrida. Checaram junto à database do FBI e obtiveram sucesso. O homem mesmo que havia matado Pam matou outras 2 mulheres alguns meses atrás. 2 meses antes, uma moça chamada Charlotte Murray, uma estudante da Universidade de Louisiana, foi estuprada e assassinada em seu apartamento. Ela foi esfaqueada, pasmem, 81 vezes. Teve a garganta cortada, a orelha foi cortada, foi um ataque brutal. Assim como no caso de Pam, não havia sinal de arrombamento nessa casa, nesse apartamento. E teve outro caso no mesmo bairro, com uma enfermeira chamada Gina Green, também estuprada e assassinada. Esse mesmo modus operandi desse serial killer. Em comum, os 3 casos tinham o uso de corda de telefone. Ele provavelmente usou a corda para amarrar as suas vítimas, o que levou a polícia a especular se o assassino havia em algum momento pedido às suas vítimas por algum tipo de auxílio. Os meses se passam e o serial killer ataca novamente. Uma moça de 23 anos chamada Dani Colomb nunca retornou da sua visita ao cemitério para ver a sua mãe. Seu corpo foi achado a alguns quilômetros desse cemitério. Ela foi estuprada e espancada até a morte. Uma testemunha reportou ter visto um homem branco em uma caminhonete próximo ao cemitério.
E os assassinatos continuavam. O corpo de outra estudante de 26 anos, Carrie Yoder, foi achado próximo à ponte, mesmo local onde foi achado o corpo de Pam. Testes de DNA confirmaram que seria o mesmo assassino que havia estuprado e matado as outras 5 mulheres. Embora, após estudos e pesquisas concluírem que 90% dos serial killers, em geral, são homens brancos, todos os testes feitos, na maioria branca, de homens da área de Baton Rouge, nenhum foi compatível com o tal DNA achado nesses crimes horrendos. Com a expertise dos médicos forenses, foi levantado que o DNA achado não pertenceria a nenhum homem branco, mas sim um homem negro, devido aos traços achados de ancestralidade desse DNA. Uma mulher chamada Diane Alexander contactou a polícia, pois passou por uma situação complicadíssima e que poderia estar de alguma forma conectada a esses assassinatos. Um homem havia batido em sua porta e pedido para usar o seu telefone. Quando ela virou de costas, o homem arrancou o fio do telefone da parede, porque era um telefone fixo, e tentou estrangulá-la enquanto ela lutava por sua vida. O seu filho chegou em casa de forma inesperada e o criminoso, levando o fio do telefone, se mandou da área. A polícia lembrou que havia um fio de telefone perto do corpo da Pam. A polícia científica fez testes e concluiu que o fio encontrado perto de Pam seria o mesmo fio que foi arrancado da casa da outra quase vítima fatal. Em uma sessão de identificação de criminosos, Diane Alexander identificou seu agressor como Derek Todd Lee, de 34 anos de idade. Ele tinha uma extensa ficha criminal por assalto, perseguição a mulheres, invasão de casas. Derek Todd Lee, um trabalhador braçal, casado, com 2 filhos, foi finalmente identificado, mas ele negou ser o serial killer de Baton Rouge. O seu DNA foi enviado para o laboratório forense e combinou com o DNA achado nos corpos das 5 vítimas. Ele foi sentenciado à pena de morte. Deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva e ótima semana.